Shalom, queridos, graça e paz, bom dia para mais um Café Devocional. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte: a razão ou a emoção? Qual delas deve predominar na nossa vida? Eu vou dar um grande exemplo para você e te mostrar à luz da palavra se é a razão ou a emoção que deve predominar. Então, preste bastante atenção e vem comigo para mais esse Café Devocional. Bom estarmos juntos aqui nessa manhã mais uma vez, né? E para falar hoje sobre a razão e sobre a emoção. Mas antes de eu começar a destrinchar essa palavra maravilhosa que vai te abençoar muito, eu quero te fazer um pedido. Me ajude a evangelizar. Como, pastor? Simples. Basta você se inscrever nesse canal. Se você der o like, se você fizer um comentário, isso nos ajuda muito a fazer com que essa mensagem ela chegue a mais corações. Então, se inscreva no nosso canal, nos ajude a evangelizar em nome de Jesus. Bom, gente, hoje falar sobre a razão e sobre a emoção, né? São dois sentimentos que andam juntos, né? Estão todos os dois aqui dentro, tanto a emoção quanto a razão estão dentro. A emoção está no coração, não. A razão e a emoção está aqui no nosso cérebro. Uma pertence ao lado direito, outra pertence ao lado esquerdo, e elas precisam, tanto a razão quanto a emoção, elas precisam ter um equilíbrio dentro de nós. Porque a razão, ela nos faz raciocinar, olhar friamente para alguma coisa. E a emoção, ela nos faz agir. Nós agimos porque nós nos emocionamos, porque a razão nos mostra alguma coisa. Então a razão ela é fria, a razão é calculista. E a emoção, ela faz com que a gente se movimente. Tendo aqui no texto de 1 Samuel, capítulo de número 30, no versículo de número 11, diz assim, ó: acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu e recobrou então o alento. Pois havia 3 dias e 3 noites que não comia e nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vem? E respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e o meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Gente, primeira lição: nunca se deixa um soldado para trás. E aquele amalequita, que era o senhor daquele egípcio, certamente ele era um escravo, abandonou ele simplesmente porque ele adoeceu, porque ele não tinha mais valor, porque ele não prestava mais para servir a ele. Então ele abandonou e deixou aquele homem para trás, não sabendo ele que estava entregando a vitória nas mãos de Davi. Eu quero mostrar para você o seguinte, querido: quando Davi encontra aquele homem, eles cuidam daquele homem, eles tratam daquele homem, a Bíblia diz que quando o homem redobra, ou seja, ele volta a si, ele volta novamente às suas faculdades mentais, Davi o chama para conversar. E eles ali fazem uma aliança. E aquele homem, passa a delatar exatamente aonde era o exército, aonde estava escondido o exército inimigo, o exército dos amalequitas. Agora eu quero que você preste uma atenção. Davi tinha 2 razões para exterminar e matar aquele homem. Primeira razão: aquele homem era um homem egípcio. E a gente sabe da rincha que havia entre Israel e entre os egípcios, porque Israel havia sido escravo dos egípcios e outrora, através de Moisés, havia se libertado. Então havia ali uma questão cultural, histórica muito forte entre ambos. Outra situação, quando Davi pergunta para aquele homem quem ele era, de onde ele havia vindo, o que ele diz? Eu sou um dos servos dos amalequitas e nós viemos numa campanha de guerra e destruímos e fizemos e acontecemos e queimamos Ziclague. Talvez, se Davi deixasse que a emoção falasse mais alto, Davi ia matar aquele homem e ia perder a oportunidade de ser um vitorioso. Ia perder a oportunidade de recuperar tudo aquilo que os amalequitas haviam levado. E aí eu pergunto a você: o que vale mais, a razão ou a emoção? Entenda bem que ambas, elas precisam trabalhar juntas. Amém? A razão, ela precisa ser fria, ela precisa ser calculista. Quando aquele homem diz para Davi: olha, eu estava lá, eu fiz, nós acontecemos, destruímos Ziclague. Imagine como estava o coração de Davi e dos homens de Davi.
mas ninguém pôde tocar naquele homem. Por quê? Porque se a emoção ela saltasse, se a emoção ela tomasse conta daquele lugar, certamente aquele homem seria morto. E certamente Davi e os seus homens não alcançariam os amalequitas. Então entenda bem uma coisa, houve um momento ali que eles precisaram reprimir as suas emoções para que a razão dominasse e para que através da razão eles alcançassem um objetivo. Então eu pergunto a você, o seu culto a Deus, ele precisa ser emotivo ou racional? Porque Paulo, escrevendo na igreja de Coríntios, ele diz que o nosso culto precisa ser racional e não emotivo. Eis aí a chave da tua vitória. Muitas vezes nós somos muito por aquilo que sentimos. Somos muito emotivos, queremos sentir. E quando sentimos muito, aprendemos pouco. Quando sentimos muito, não entendemos nada. Não adianta você ir para um culto e dizer assim, olha que culto abençoado, como eu senti a palavra do Senhor. E se pergunta para você, qual foi a mensagem? O que você aprendeu? Quais são os proveitos que você está trazendo desse ambiente de fé que você estava? Se você não tiver uma resposta para tudo isso, querido, não adianta ter sentido nada. Você perdeu o seu tempo e você nada agregou na sua vida. Quando os discípulos disseram para eles assim, disseram para Jesus, Jesus, mostra-nos, porque ele queria ver para sentir. E Jesus disse, nada mostrarei a vocês. Nada receberão. Eles falam, Senhor, nos dê sinais, para que os sinais tocassem a emoção. Jesus diz, não darei sinais. Todos os sinais que vocês têm já foi dado pelos antigos profetas. E para que eles pudessem conhecer os sinais, eles precisavam ler as Escrituras, analisar a palavra. Com o quê? Se analisa a palavra com o quê? Com emoção ou com a razão? Com a razão. Mas eles não queriam a razão, eles queriam a emoção. Nós precisamos quebrar isso. Não que você vai ser 100% racional e nada de emocional, não. A emoção e a razão, elas precisam ter equilíbrios. O que não pode é a emoção estar acima da razão. Amém? Ou até mesmo você ser 100% racional e 0% emocional. Porque a palavra de Deus também diz o seguinte, que a letra ela mata e a letra é a razão, mas o espírito vivifica. Então o que você precisa? De trabalhar a razão, que é o intelecto, e a emoção, que é o espírito. E ambas precisam caminhar juntos. Não adianta ser mais emotivo. Sentimento, sentir, eu quero sentir, eu vou sentir. Deus precisa me mostrar para que você sinta, né? E perder aquilo que é a razão. Repare uma coisa, no livro de Daniel diz que Daniel descobriu que os 70 anos de cativeiro, de exílio, né, babilônico haviam terminado pela profecia. Como é que ele descobre isso? Ele orava 3 vezes ao dia, ele tinha uma vida de oração, mas como é que ele descobre isso? Ele sentiu, né, veio um anjo contar para ele isso? Não, ele descobre isso porque ele estava analisando a palavra. E através da leitura do texto bíblico, ele então descobre que o tempo havia passado e aí ele ora ao Senhor. Ele entra em oração e Deus traz a resposta. Amém, querido? Que Deus abençoe muito a sua vida. Que você seja 50% racional, 50% emotivo.